Fala, meus queridos, como é que vocês vão? Luco aqui com mais um vídeo e hoje, gente, eu queria fazer uma review de Not Cry. Eu tenho uma relação com Genshin, assim, de bastante tempo. Eu jogo o jogo desde o lançamento e eu tenho uma relação de amor e ódio com esse jogo aqui. E recentemente eu voltei pra jogar Not Cry, eu tinha parado mais ou menos no final de Natlan, um pouquinho antes do resort. Eu resolvi voltar aqui pra ver como é que é Not Cry, pra ver se reacende minha paixão no jogo. Mas antes disso, deixa um like aí e se inscreve no canal pra mais coisas. Mas bora lá. Ah, eu comecei a jogar Genshin desde o lançamento e eu acho que pra quem joga esse jogo há muito tempo sabe como a história do Genshin, ela não era, vamos dizer assim, não progredia muito, né? A gente tinha as histórias ali dos arcondes e das regiões, mas nada envolvendo muito a história do Traveler em si, né? E a gente sabe que demorou bastante pra gente começar a ter coisas relevantes assim do Traveler com Kaendra e tudo mais, né? Então, os desenvolvedores falaram que Nordcry seria algo diferente e que começaria a entrar muito mais na parte de história do nosso querido joguito aqui. Então, vamos saber se é ou não aqui com o reviewzinho. Vamos lá, o primeiro ato de Nordcry, e eu vou também fazer comparações com as outras quests de Zarkond aí, que a gente teve recentemente. Com Fontaine, com Natlan, com Sumeru talvez, e ver o que eles melhoraram e o que eles pioraram. O que eles deram uma bela de uma zoadinha, né? Mas bora lá. Uma das coisas que eu acho que eles melhoraram muito nessa quest aqui. Eu vou começar sem spoiler e depois eu vou dar spoiler, tá, gente? Já avisando. Então, quem não quiser spoiler aí pode pular. Mas eu acredito que se você tá vendo esse vídeo aqui pra um review de Not Cry, então eu acho que você já deve ter jogado pelo menos a maior parte de Not Cry, né? Mas bora lá. A região em si, ela. Eu sinto que ela. Eu sinto que ela é basicamente voltando para as origens. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho muito mais um feeling de Genshin antigo de Nordcry. Algo que eu senti em Fontaine, que eu tava sentindo falta em Sumeru. Não porque Sumeru era muito diferente, mas sim pelo feeling inicial, sabe? De quando você chega numa região que ela é mais simples. Sumeru era um pouco mais complicada pra mim. Natlan também foi bem mais complicada em questão de você só aceitar tudo que tava rolando ao redor, porque vamos ser sinceros que Natlan tinha muita coisa estranha e muitas coisas que a gente não tá acostumado no Genshin. Lá eu não acho que funcionou tanto. Aqui as coisas que tem em Notcry é mais pé no chão de acordo com o que a gente já teve previamente assim no Genshin. Eu achei bem interessante, pra mim voltou aquele feeling gostoso de jogar o jogo. Apesar de ainda ter muitas coisas que me desanimam demais nesse jogo, mas enfim, bora lá. O o primeiro ato, a gente chegando em Nordcry, conhecendo um pouco mais da região, a gente conhece um pouco da Aino, a criadora da Inefa, e a gente começa a se envolver também com a Lauma e os filhos da Lua Gélida, da Lua Gelada, né? Que a gente tá lá pra procurar um pouco mais do passado do Traveler, procurar sobre a nave espacial dele, e a gente vai conhecer bastante ali da Lauma nessa quest. É uma quest muito boa mesmo, né, nessa parte. A Lauma, ela é muito bem escrita, eu gostei muito da escrita dela. Que ela é uma personagem que, ao mesmo tempo que ela tenta se demonstrar forte, ela ainda consegue demonstrar, tipo, bastante das fraquezas dela, que ela tá com estresse e tudo mais, sem precisar falar. Que é um ponto muito positivo, porque você não precisa falar que o personagem está estressado, você pode mostrar. Que já é algo que eu achei mais interessante. É algo que eu sinto que tava faltando um pouco assim em algumas escritas de personagem. Como, por exemplo, a Mavuika. Cara, a Mavuika
pessoal só fala que ela tem fraqueza, mas ela nunca demonstra realmente algo lá em Natlan. Então, eu acho que esse foi um ponto positivo na escrita e no roteiro do jogo, aqui pra Not Cry. E no ato 1 ainda a gente também vai conhecer vários outros personagens, como a G-Roda. Eu vou falar um pouquinho mais dela quando a gente chegar numa parte mais pra frente, mas a gente conhece um pouco dela. A gente revê a Dory aqui também, a gente conhece a Aino, a gente conhece a Nefer. A Nefer também é muito bem escrita, eu achei ela muito legal. E vai consistir desses personagens aqui. A gente conhece um pouco do Flynn também, a gente tem um breve encontro com o Flynn durante o comecinho da quest. A gente só tem uma leve conversa ali com ele e ele já vai embora. O Traveler até sente poder abissal ali da lanterna dele, mas isso é mais pro ato 2, que vai ter mais coisa do Flynn. Porque o ato 1 é mais sobre a Lauma e a Nefer um pouco. Enfim, o Traveler vai chegar nos Filhos da Lua Gélida e ela vai pedir um favor pra gente poder usar a relíquia sagrada deles, que pode mostrar o passado, porque a gente quer saber o que aconteceu com a nossa nave. Nesse meio tempo, o Traveler acaba encontrando o Aether, ou Alumine, dependendo de qual personagem que você escolheu. E você vai perceber que não é ele, tipo, fica muito óbvio, é muito óbvio. Mas é um momento bem interessante com o Traveler lembrando das viagens que ele teve com o irmão, das aventuras que ela teve com o irmão e tudo mais. É um momento muito bom que você vai jogar ali. E eu acho que é um ponto de história que foi muito divertido, assim, de ver. Porque você pode ver pelo menos um pouquinho da dinâmica que o Traveler tinha com o irmão dele. Mas enfim, vocês chegam lá, vocês vão roubar a relíquia sagrada, porque o Aether falsificado ele quer roubar a relíquia sagrada. E mais pra frente a gente descobre que esse Aether em si, ele na verdade era um impostor, que era basicamente a caça selvagem. Que a caça selvagem é um fenômeno que acontece em Not Cry, que é basicamente uma invasão do abismo. Eu vou falar mais um pouquinho dela mais pra frente, que ela é um ponto bem chave na história. Mas enfim, depois disso a gente vai atrás de informações sobre aonde está essa relíquia, né? E a gente vai pedir ajuda pra Nefer, junto com a Lauma. E nisso a gente descobre que tá com Fatuís. Os Fatuís invadiram bastante aqui Not Cry, tanto que eles fizeram toda uma instalação de pesquisas em uma das ilhas, em cima de uma das partes da Lua Quebrada. E a gente vai, então, lá buscar a relíquia. E nessa quest já vem uma das coisas que me tira muito do sério, que é a G-Roda. A G-Roda, ela é muito legal. Ela tem muitas expressões, eu vou falar mais um pouquinho disso quando eu for falar em geral das coisas que melhoraram na quest. Eu só tô dando um resuminho dela aqui pra vocês. Mas nessa quest, a MiHoYo, ela colocou muito de monólogos internos dos personagens, que quando você está ouvindo o pensamento deles. O problema é que você ouvir os pensamentos deles não ajuda muito. Não ajuda muito em certos momentos. É legal você ver o que a G-Roda tá pensando ali a maior parte do tempo? Quando não é parte muito importante. Quando é um pouco mais pra você saber do personagem dela e você ter um pouco do background e do que ela pensa sobre o grupo que ela tá ali. Que ela é muito insegura quanto a ela mesma, então ela meio que busca um pouco de validação do pessoal. E ela tende a dar overreact, que é... Ela exagera muito as situações. O problema é que ela foi usada como um personagem de alívio cômico, só que eles usam muito ela como alívio cômico, mas tipo, muito mesmo. A ponto de começar a ficar chato em certos momentos. E um dos momentos chaves nessa quest, na invasão, é que você descobre que uma dos filhos da Lua Gelada traiu a Lauma e foi pros Fatuís. E quando a Lauma tá confrontando essa membra,
Tem uma conversa muito importante, que é muito importante não só pro personagem da Lama, pra ela ver que tudo que tá acontecendo é porque os filhos da Lua Gélida, eles não conseguem sair da tradição deles, porque basicamente eles queriam muito que a deusa fizesse tudo pra eles. Eu já vou falar um pouquinho mais da Colombina, onde ela se encaixa nessa história aqui, mas voltando aqui nessa parte, enquanto tá tendo essa conversa, ela é interrompida pelos pensamentos da Geroda, falando que ela não tá entendendo nada que tá acontecendo e que ela tá preocupada que os Satus estão vindo e tudo mais. Mas, nossa, isso quebrou muito a imersão que eu tava tendo, porque era uma cena muito importante pra um dos personagens e a Geroda simplesmente se intromete lá, sem mais nem menos, e caga tudo pra mim. Então esse foi um dos momentos que eu odiei, assim, da quest. Mas de resto foi muito bom a quest em si. Depois disso a gente até tenta escapar, mas a gente é parada pela marionete que tá lá. A gente tem um breve encontro com ela no começo da quest, mas ela só tá lá pra falar que conhece a gente e que a gente é muito rude e tudo mais, porque a gente confunde ela com a Catherine. Mas enfim, depois disso ela tenta confrontar a gente, mas quando acontece isso, a caçada selvagem, ela ataca a gente e a marionete. E, basicamente, a gente tem um confronto com a Aether falsificado. E a gente, então, tem o raio de luz ali que não, esse não é a Aether, é a caçada selvagem. E o Flins aparece lá pra ajudar. A Lauma também usa muito do poder dela. E nisso, a gente consegue pegar a relíquia e vazar de lá também. E assim acaba o primeiro ato. Falando sobre como a Colombina se encaixa, basicamente a Colombina, ela meio que nasceu sozinha. E ela meio que foi adotada pelos filhos da Lua Gelada como deusa. E a Colombina meio que viu isso e ela só aceitou, tá ligado? Ela meio que tinha acabado de nascer ali, então ela só viu aquilo lá. Como eles adotaram ela resolveu adotar também as preces deles. O problema é que ela se cansou de sempre ser muita demanda e ninguém fazer nada. Eles queriam que os deuses resolvessem tudo pra eles. Então ela só partiu e foi com os Fatui. Mas depois ela vendo que os Fatui estavam querendo destruir a terra que ela nasceu, tudo mais, e as pessoas que ela gostava, porque ela ainda tem um pouco de carinho ali pelos filhos da Lua Gelada, ela só não demonstra. E então ela simplesmente ela vaza os Satus, ela já cumpriu o que ela precisava pra Tsarita. Então ela tá de boas ali. A gente tem um breve encontro com ela tá meio fraquinha, meio cabeça nas nuvens, não fala nada com nada, mas ela dá um pouquinho de ajuda pra gente. Mas enfim, chegando no ato 2, o ato 2 é todo um arco sobre a gente tentar desvendar quem que é esse tal fantasma da névoa aí que tava dando uma de Aether e tudo mais. Eu tô resumindo bem porcamente, tá, gente? Vocês que viram a quest, vocês já vão saber melhor. E eu só tô dando mais um contexto aí pra quem não lembra ou pra quem já acabou saindo do negócio. Mas vamos lá. Basicamente, a gente descobre que um dos personagens NPC foi assassinado. E por causa disso, acontece toda uma investigação e quem tinha contato com ele mais era o Flins. Então a gente tem que ir atrás do Flins pra saber um pouco mais disso. E a gente descobre que o Flins está sendo atacado, não só ele está sendo atacado, mas também a cidade aqui de Nordcry, a capitalzinha, está sendo atacado pelo Rehir, que nada mais, nada menos que é um dos 5 pecadores. E a gente descobrindo isso, a gente começa a bolar todo um plano pra tentar parar a Chimichanga dele. Mas o vilão ele faz um plano bem interessante, que ele manipula todo mundo a atirar com o canhão de Kuvak, que é a energia da lua, que tem toda a Nordcry, nele mesmo. Só que a gente descobre que, como o poder abissal dele é mais forte por ele ter pegado os fragmentos, isso é um dos motivos que ele também atacou o Flynn tava com um dos fragmentos do corpo dele.
ele ficou mais forte e ele começou a consumir Kuvak. Kuvak tecnicamente era pra neutralizar o poder dele ou ser equivalente ao poder do abismo. Só que como o poder do abismo era mais forte e ele corrompia, ele conseguiu consumir o poder do Kuvak ali pra se fortalecer. E ele queria atirar com ele mesmo no... Ele queria usar o canhão pra atirar nele mesmo dentro da caça voraz. A caça voraz não, a caça feroz. A Wild Hunt. E ficar mais forte. Só que acontece uma das coisas que eu nunca vou entender nessa quest, que é o vilão, ele conseguiu o que ele queria. Ele vai fazer aquilo ali acontecer. Não tem muito que vocês fazerem. Tipo, os outros personagens até tentam parar o canhão enquanto Alumine ou a Aether, enfim, o que você escolheu, vai com o Flins confrontar o Rehir. Não tem luta, ele só vai ficar dando o papinho dele, o monólogo dele, e todo mundo vai ficar parado se olhando em vez de cair na porrada ou algo do tipo. Daí o canhão é atirado, e a Lumine e o Flins, eles entram na frente do tiro do canhão pra bloquear a maior parte da energia pro Rehir não consumir. Só que daí eu te pergunto, por que eles escreveram desse jeito essa cena? Porque é inacreditável os mocinhos estarem com as costas tancando, de costas pro Rehir, tancando um ataque muito forte de um canhão, e o Rehir não fazer absolutamente nada. Ele só consome o pouquinho de poder ali que ele conseguiu pegar do canhão, porque a gente bloqueou a maior parte, pra pegar o corpo dele físico em si. Mas isso não faz sentido nenhum quando a gente para pra pensar que ele já estava infiltrado na cidade antes e que ele podia se mudar de forma. E tinha vários frascos de munição, tipo, tinha containers de munição que era Kuvak concentrado, que ele poderia ter consumido pra conseguir o poder dele de volta. Então é um negócio no roteiro que, cara, esse vilão, ele parece ser muito da hora, mas ele é o vilão mais burro por causa do roteiro que eu já vi na minha vida. Tipo, a ameaça dele reduz tanto que chega a ser patético você levar ele a sério depois do que acontece. Mas enfim, tem uma cutscene ali que a Marionette vai vir pra ajudar a gente, entre muitas aspas. Ela só queria revanche com o Rehir por causa do final do primeiro ato. E tem ali uma luta do robô dela contra o Rehir. No final, o Rehir ia matar todo mundo se a Colombina não tivesse usado um poderzinho pra teleportar eles. E a quest acaba desse jeito. Depois disso, vocês têm uma conversa com a Colombina e tudo mais. E a quest acaba desse jeito. Eu tô falando aqui, tipo, muito resumidamente, mas a sequência de acontecimentos pra culminar nesse desfecho, eu achei muito interessante. Eu gostei muito. É algo muito interessante de verdade. E agora a gente vai falar de coisas que tiveram na quest que eu gostei muito. A Mihoyo finalmente ela aprendeu a usar a câmera dela. Porque antigamente a maioria das quests de Arconde era sempre a câmera fixa com os dois personagens fazendo idle pose e conversando e nem piscando direito. Nem fazendo expressão direito. Agora tem muitos mais personagens que fazem expressões diferentes. Eles tentam mais coisas com expressões, como por exemplo a G-Roda. A G-Roda ela não é uma personagem chata, eu só queria que ela não existisse na parte final ali do ato 1, porque aquela parte que ela interrompe a lama foi um negócio que me fez querer ter um AVC. Eu queria me jogar numa ponte depois que eu vi aquilo ali, porque pra mim foi muito quebra de imersão, me tirou muito do loop. Mas enfim, a G-Roda ela tem muitas expressões, os outros personagens também começaram a ter muito mais expressões. O jogo de câmera ficou muito melhor, 50 vezes melhor, pelo menos a Mihoyo tá tentando dessa vez. Agora você pode falar que finalmente, cara, a Mihoyo parou de preguiça e ela tentou colocar tipo 10% do poder dela ali. Fazer algo decente. Então o
jogo de câmera tá muito melhor. Os diálogos estão bem pensados. Eu achei essa história aqui de Not Cry uma história bem mais madura do que foi a história de Natlan inteira. A história de Natlan foi muito poder da amizade, querendo ou não. Podem falar o que quiser da guerra, eu não tô falando da guerra, tô falando dos textos e das outras partes dela. Foi muito mais sobre não lutar sozinho, sobre amizade, com amizade você consegue ganhar de tudo e tudo mais. Mas assim, no mundo de hoje em dia eu acho que isso não cola muito. Eu achei a história de Not Cry bem mais interessante, porque ela é uma história muito mais madura e que faz muito mais sentido os acontecimentos dela. Acontecem coisas ali que são tipo absurdas, assim, como mesmo que seja um NPC, você não espera que vá ter uma morte no ato 2, sabe? Você não espera isso geralmente ali no negócio. Então eu achei uma história bem mais interessante. A morte ali teve muito mais impacto, porque acarretou em todos os negócios do vilão e do time ser acusado também. Eu achei bem interessante. Foi uma jogada bem interessante assim do roteiro pra fazer o plano do vilão dar certo entre muitas aspas, né? Porque, como eu já disse, ele é muito burro. E também deu super errado, porque era pra ele ter pegado muito mais poder e ele só conseguiu tipo 10% do poder dele. Ele ainda meio que deu uma enlouquecidinha. Os personagens falam que ele enlouqueceu, mas eu acho que ele ainda tava bem racional ali. Então, né? Mas enfim. Outra coisa que eu acho que também eles conseguiram fazer muito melhor foi a integração de partes da história com câmera cinemática dentro de jogo. Eu acho que a câmera cinemática dentro de jogo ficou muito melhor em algumas partes. Tem uma parte ali que vai estar um caos na cidade, vai ter muito NPC correndo pra fora e você vai estar caminhando lá no lugar pegando fogo, o pessoal fazendo anarquia, tirando a parte por causa do medo que eles têm da caça selvagem, e porque também eles estavam querendo muito que o canhão fosse atirado. Esse foi o plano do vilão, fazer todo mundo ficar ansioso e querer que o canhão fosse ativado. Quando os personagens descobriram que eles não poderiam atirar o canhão no vilão, porque ele ia simplesmente consumir todo o Kuvak. Mas foi uma história muito boa. Em geral, eu dou a nota pro assunto de 7.5, eu acho que foi muito bom. Eu daria uma nota maior, mas infelizmente a G-Roda estragou muito partes ali do ato final pra mim. Do final do ato. Enquanto o ato 2 eu dou um 8, eu diria que é um 8 bem sólido, porque tem muitas coisas muito legais, menos a escrita ali no final dos acontecimentos que a gente tem, porque não faz sentido nenhum os personagens só ficarem conversando com o vilão e ele não fazer nada, ele já queria matar o de Alumínio, porque Alumínio quebrou o coração dele, ela extraiu o poder do abismo de um fragmento dele, então ela simplesmente estragou o coração dele, não conseguiu usar mais. E o Flynn tava lutando com ele já faz um bom tempo, parando os planos dele. E é aquela coisa, né? Ele tinha todas as chances do mundo pra fazer aquilo e todas as chances do mundo pra pegar Kuvak dentro da cidade, em vez de precisar que um canhão atirasse nele, né? Vamos ser sinceros, isso foi uma das coisas mais burras que eu já vi na escrita da Mihoyo até hoje. Mas acontece. Enfim, eu acho que se vale a pena jogar Not Cry, eu diria que vale a pena, É uma história que tá bem interessante, tem muita coisa do Trevor sobre a história de Kivak, você vai saber muito sobre as luas, sobre um pouco do Fatui. A Colombina também tem bastante coisa sobre a Colombina. Você sabe um pouquinho mais da Tsarita, como é que ela pensa ali, sobre o jeito que ela trata os emissários. Então eu diria que Not Cry foi uma surpresa, eu tava com uma expectativa muito baixa pra Not Cry, mas foi muito bom. Cara, esse vídeo aqui vai ficar muito longo, eu fiquei falando pra caralho, mas
Eu vou postar do mesmo jeito, espero que vocês gostem, people. Deem um feedback aí nos comentários. E beijinhos e obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.